bem-vindos a mais um programa Tricetados. Quando a história é boa, um programa só não comporta. Estamos conversando com a proprietária dos Armazéns Coimbra, tradicionalíssima casa comercial localizada na nossa cidade de Manaus. Há quantos anos, Dona Rua Branca? dos Barés, desde 1952. Desde 1952. Dona Branca, nós conversamos aqui e um programa foi suficiente só para a gente conversar até a sua chegada. Para chegar a Manaus. A atividade comercial. Mas conte-me, a senhora me relatou que começou a trabalhar à frente da empresa do seu marido na expectativa de regressar a Portugal mais rapidamente, né? Me conte, como foi o início da senhora trabalhando à frente de um armazém, comandando uma equipe, que não era comum uma mulher comandar uma equipe, né? Bem, eu primeiro custou muito para me adaptar, mas porque eu vinha de um setor completamente diferente daquele que eu ia seguir. Mas como as coisas, tendo boa vontade, a gente aprende, a gente vai longe, eu tive que me adaptar. Eu me adaptei à situação, porque tudo estava muito diferente, ainda não havia nem luz, aqui ainda era luz de vela, já tinha havido luz, já tinha tido essas coisas todas, mas depois naquela altura, naquele ano de 1960, as coisas que já havia a luz naqueles postos e tinha terminado, já havia umas alterações bem grandes. Depois... Desculpe interromper um pouquinho, só para quem não está entendendo como assim... Nós tínhamos, sim, iluminação elétrica no período áureo, mas a gente está falando de um período que Manaus estava ali na penumbra. É verdade. Entre o final da Segunda Guerra Mundial e o advento da Zona Franca. Da Zona Franca, exatamente. Foi um período que a economia do Amazonas retrocedeu totalmente. Exatamente. E não havia luz. Realmente, as pessoas estudavam com velas... com candeeiro de Aladim. Era com candeeiros, que havia uns candeeiros próprios, e então, olha, a gente se habituou naquele tempo, não é? E daí, hoje seria mais difícil se viesse uma coisa dessas. E eu vou lhe dizer, com o passar dos dias, nasceu a minha filha mais velha, a Fátima, e então já era uma coisa que era uma distração, como diz o outro, porque eu não conhecia ninguém. Eu morava na Miranda Leão, no número 121, primeiro andar. E de maneira que ainda vivemos ali uns 2 ou 3 anos e depois passei para a Joaquim Nabuco, até onde nos mantemos até hoje. E eu fui sempre uma pessoa muito capaz de me adaptar a tudo. A própria família, a minha irmã, muitas vezes dizia que eu era uma pessoa capaz de me agarrar a uma ela chama um lismo, que é uma planta que cresce na água e que é bem fininha. Tu és capaz de te agarrar a um lismo para tu conseguir vencer, quer dizer, bem difícil. E então, olha, fui indo, os filhos foram nascendo, depois 3 vezes depois nasceu a Cássia. E daí as coisas foram se adaptando e, olha, estamos continuando. Mas, Dona Branca, o que eu queria saber, na verdade, a senhora parou de trabalhar quando as crianças eram pequenas? Não. Ou a senhora, nesse tempo, no meio disso tudo, administrando o armazém, atendendo a clientela, ainda tinha tempo de... Não, eu vou lhe dizer, nos princípios, primeiros meses, mas eu ia levava a Fátima no mercado, de manhã, quando ia deixar o café no mercado, lá no meu marido, e levava a Fátima, depois ela foi crescendo e eu comecei a levar a Fátima para o armazém. Sim. E arranjei uma moça que tomava conta dela, quando era 4 horas da tarde, a moça pegava a menina e ia para ali. Depois, ia levá-la lá, 6 horas o mercado fechava porque não havia luz. Sim. E então a gente tinha que vir para casa, fechava-se. E quando era 4h30, ela pegava as meninas, depois nasceu a Cássia. Depois, e eu também tive uma época muito difícil.
as meninas ficavam em casa, eu deixava as coisas prontas, o mingau, e a Fátima era maiorzinha, tem 3 anos de diferença, e a Fátima já dava o mingau para a Cássia, eu ia de manhã cedo, elas ficavam ainda a dormir. Depois, quando era mais tarde, a Fátima já deixava tudo o cafezinho pronto para elas, tomavam um café, quando eram 11 horas eu voltava do mercado. Tá. Aí já ficava em casa. Deu tempo de ter 4 filhos, trabalhando, indo para lá e para cá. Tive 3 filhos. Até só elas 3, e o né? rapaz. Uhum. O rapaz, o Acácio é o mais novo de todos. Hoje já está com 50 anos, portanto já lá vão muitos anos. E, olhe, a vida passou-se desse jeito. Fui-os educando para eles seguirem de um ideal, e eu tinha uma proposta que a minha mãe sempre dizia: dá aos teus filhos mais que aquilo que eu te dei a ti. Mas ela não se falava no sentido de bens materiais, era no sentido de educação. Então, foi isso que eu me preocupei sempre. Nós conversávamos aqui a respeito da característica do imigrante, né? Exatamente. As empresas mais antigas de Manaus, elas foram fundadas por quase imigrantes. Todas por imigrantes, é Os verdade. Os imigrantes, eles mantêm as empresas até hoje pela sua capacidade Sim, é verdade. se adaptar a tudo, todas as mudanças. Exatamente. E a outra coisa que também é uma grande característica do imigrante é que o imigrante nunca foi de luxos. Exatamente. O primeiro luxo do imigrante era pagar a melhor educação possível para os seus filhos. Exatamente. Era essa a finalidade. E isso fez com que as empresas tivessem sucessão, porque os filhos foram muito bem formados, né? É muito difícil você ver filhos de imigrantes que não tiveram uma educação primorosa. É verdade. Porque os pais economizavam cada centavo. É verdade, tem razão. Apenas não economizavam com educação, né? Exatamente. E os seus filhos, como é de conhecimento de Manaus inteira, foram extremamente bem formados, exemplos, né, de destaque. Sempre procuramos isso e sempre procurei ser esse. Esse era o meu exemplo, servia de exemplo para eles, e os bons exemplos eu sempre lhes mostrava como eram. Mas existe alguma coisa que o imigrante tem que consegue convencer os filhos da importância de dar valor ao pouco, ao tudo? O que é? Seria contar uma história de que tudo pode mudar a qualquer hora? Seria uma questão de que o filho do imigrante, ele talvez tenha visto os pais lutarem. Isso também é uma das características. É porque também o imigrante sempre teve a tradição de levar os filhos para o trabalho. É verdade, isso, né? É uma verdade. O brasileiro hoje é considerado até exploração infantil, abuso infantil, né? Se foi uma característica do imigrante. Os filhos iam ao trabalho, estudavam, mas iam ao trabalho. Não, é verdade. E todos os pais faziam questão que o filho fosse aprender, fosse para... Quando eu cheguei, eu me lembro que o primeiro empregado que levaram foi uma senhora que tinha uma taberninha lá na Ramos Ferreira, e ela era filha de espanhol, e ela chamava-se Modesto, o nome da família era família Modesto. E essa senhora trouxe o filho dela lá para o Acácio, e para a loja, e disse: Acácio, eu vou trazer aqui o meu filho para tu ensinar, para ele aprender. Ele foi o primeiro funcionário que ele teve. Ele era pequenininho, tinha 10 anos, e ela trouxeram um banquinho, e ele subia no banquinho para ele aprender. O que a senhora acha dessa preocupação que antigamente os pais tinham de já encaminharem os filhos desde cedo? Para eles terem alguém na vida. Isso, para eles terem alguém na vida, às vezes
para fazerem as mínimas coisas, às vezes para contar garrafas, às Era. vezes para colocar preço nas coisas. Não, para Eram pegar atividades bobas, às pequeni- vezes só ficavam observando, Ficavam observando. mas iam se habituando ao trabalho, o Ah, trabalho tornava-se exatamente. fácil. Tornava-se fácil e aqui naquele tempo a gente tinha um funcionário para trabalhar. Mas hoje, ele tendo menos de 18 anos, ele não pode estar lá na loja. Isso é que eu acho errado na legislação. E a senhora, não, e a senhora concorda comigo que 18 anos é muito tarde? Eu acho que é tardíssimo. É. Porque De eu acho que tardíssimo. trabalho é hábito. Se você se habitua a trabalhar desde cedo, você vai para o caminho do bem. Pois, exatamente. Você encaminha a sua vida. Agora, se você tem aquele tempo que vai dos 13, 14, que é adolescência, até os 18, com muito tempo livre para inventar. Exatamente, o erro está nisso, precisamente. Olha, eu tinha um exemplo lá em casa, meus pais tinham uma indústria. E então havia uns rapazes que trabalhavam na indústria e havia aqueles outros que tinham as artes liberais. E havia um lá que ela dizia assim, era preciso fazer um trabalho. E ela disse, olha, é preciso fazer um trabalho de pedreiro, mas são dois irmãos. E ele disse, olha, vai aquele que eu não posso ir, vai o meu irmão. E ela disse, não, a ti eu não quero, porque até aos 18 anos tu nunca trabalhaste de pedreiro. Então tu agora, depois de 18 anos, também já vais aprender mais. E não aceitou aquele que até aos 18 anos trabalhava na indústria para trabalhar de pedreiro. Ela quis é que ele começou a trabalhar de pedreiro de pequeno, porque ela dizia que aos 18 anos já não aprendia para ser bom. Talvez o trabalho de pedreiro seja tem um pouco de perigo para uma criança. E de conhecimento. Mas eu acho que as crianças, exatamente, não criancinhas, mas os adolescentes, de 12 anos, 13 anos. Isso, eu acredito que eles precisem do exemplo do trabalho, do Exato, hábito do trabalho, para ter um futuro. Porque Não. depois dos 18 anos, que eles vão pensar em fazer alguma coisa... Não, já não conseguem, já sabem namorar, já sabem fazer isso aí. Já sabem fazer o que não presta o também, que não presta. Né? Já se juntaram já são ladrões, já juntaram na... Já se juntaram para desligar a luz de poste, para soltar tiro para cima, para alto, para fazer corrida de carro, enfim. Tudo que não presta. Tudo que não presta. Eu vou pedir um intervalo e voltamos já com mais um pouco de Dona Branca. Meu Deus do céu. Tá bom. Voltando para esse, infelizmente, o último bloco com Dona Branca Seco Ferreira, proprietária dos Armazéns Coimbra, uma pessoa que tem muita história para contar, um exemplo de pioneirismo da mulher trabalhadora. Era muito diferente o comércio naquela época, Dona Branca? Era assim. O comércio se concentrava mais no centro. Sim. As pessoas vinham dos bairros, vinham de toda a parte. O mercado abria cedo. 3 horas da manhã abria o mercado. Havia uma tradição nos bailes de carnaval. Quando terminavam os bailes de carnaval, o pessoal, os bailes dos nobres, das pessoas Sim, de classe. Dos clubes. Eles iam todos para o mercado para tomar o mingau. Era uma tradição. 3 horas da manhã as pessoas vinham fantasiadas e assistir. Isso era uma das coisas. Depois foi perdendo, já começou a abrir mais tarde, e nos tempos atuais o mercado abre 6 horas da manhã. 6, 7 horas. Naquele tempo, ninguém tinha medo de andar na rua. Hoje, às 4h30 da tarde, a senhora pode passar na parte do mercado que não tem mais uma loja aberta, estão todas fechadas. E quando é de manhã, já vai até às 7 horas para abrir o comércio, 8 horas, 9 horas é mais
aquela obrigação de abrir, porque a pessoa tem que cumprir aqueles horários do Ministério do Trabalho. Mas fora isso, também já não há mais o interesse do empregado a estar a ajudar o patrão. Se for preciso a gente ficar até mais tarde, eles estão sempre olhando o relógio, eles estão sempre contando mais o tempo, eles contam o horário de sair, é isso que eles trabalham. Hoje o sistema, infelizmente, é esse. Eu sei que é pela lei, mas sei também que são obrigados a fazer isso por causa de eles não poderem andar depois de 5 horas da tarde. Eu tenho uma memória afetiva muito grande da gente ir às compras à noite. Exatamente. Eu me recordo, a senhora ficava até o quê? 9 da noite? Ficava naquele tempo da Zona Franca, que a gente chama o tempo da Zona Franca, não é? Sim. E existia muita... A Praça dos Remédios era muito frequentada pelas famílias, principalmente descendentes dos sírios, de libaneses. E ali o comércio continuava funcionando. Continuava. Né? E o mercado, já tínhamos luz elétrica, porque depois do advento da Zona Franca depois melhorou muito. E havia muita segurança, né? Não havia problema nenhum. Vocês ficaram, assim, trabalhando tranquilamente até os anos 90 à noite, né? Eu acho até 90. 90 os foi anos mais 90... Daí para adiante é que as coisas começaram. Aí dos anos 2000 para cá, as coisas começaram a ficar um pouco mais perigosas. O centro já não é tão bem policiado. Não. Eu não diria que é bem policiado, é que hoje existem pessoas mal intencionadas, o que não havia na época. Não, não havia na época. A outra coisa, com relação à venda em confiança que havia na época. Havia essa venda em confiança, ela se vem mantendo mais ou menos até 2010. Até 2000. Aí, depois daí para cá veio aquele advento já de poder pagar pelo cartão, de poder pagar já no outro sistema, os bancos a financiar, e então isso modificou muito. Mas naquela época da venda em confiança, existia um fator importante para que houvesse a venda em confiança. E que os clientes eram realmente confiáveis. Não, né? Eram confiáveis. Os clientes, eles tinham um apego à questão do seu nome limpo. Exatamente. Né? Exatamente. E era importante ter seu nome limpo, era importante ter credibilidade na cidade. E a venda em confiança, ela era tanto entre o estabelecimento e o cliente, como entre os estabelecimentos fornecedores, né? Exatamente. Havia tudo isso era uma confiança muito grande, não havia tantas duplicatas, não havia tantas coisas assim. Mas depois começou o comércio, o banco começou a financiar, e depois dessa altura para cá as coisas começaram a modificar. Acho que até a certo ponto foi até muito bom, porque a gente vendia, eu acho que até 2010 ainda tinha essa confiança. De 2010 para cá é que as pessoas hoje raramente alguém que compra alguma coisa financiado, compram assim nesse sistema de caderno. Não, hoje dificilmente. Mas o sistema de caderno hoje é impossível, né, dona Branca? Hoje também é impossível. Porque a pessoa some e nunca mais é vista. Nunca mais é vista, isso é uma verdade. As pessoas não se conhecem mais, né? E também... Agora, uma outra coisa que eu queria perguntar para a senhora. Havia o hábito das cestas de Natal. Isso. Né? Então, determinadas empresas, determinadas famílias encomendavam no final do ano, né? E hoje ainda existe. São relativamente poucas as empresas, mas ainda tem algumas que fazem grandes cestas de Natal. Ou então que fazem aquela cesta básica, que eu acho que é uma cesta muito boa. Mas destes últimos anos para cá, destes últimos 10 anos para cá, caiu muito a venda de cesta básica. Os supermercados fazem aqui os negócios e então eles vendem uma data. Por exemplo, nós fazemos cesta básica, nós ainda ontem fizemos, nós estamos fazendo de novo. Mas nós fazemos as 12 coisas que a cesta básica existe. Compõe, né? É um açúcar, um arroz, uma farinha, um sal, um óleo, um macarrão,
uma goiabada, são 12 coisas, são 12 itens. A gente faz aquela cesta, faz bem bonitinha, põe um saquinho plástico, porque hoje nós fazíamos em caixa, 2 anos, e neste ano nós estamos fazendo, mas uma caixa hoje já custa R$10, e então já sai muito caro, porque tem que vir uma caixa feita lá no distrito, carimbada, tudo, e já sai num valor desses. Então nós fazemos aquelas cestinhas, e é uma cesta muito boa, e que tem os 12 itens indispensáveis. Sim. Então, Essa cesta básica de qualidade, sem enrolação, sem colocar um item que não é importante, não é essencial só para baratear o custo, é importante que se faça, mas o que eu quero recordar é aquela cesta de Natal tradicional que as famílias davam de presente às outras, onde ia bacalhau, vinho. Vinha bacalhau, vinho do Porto, vinho de mesa. O Porto é aperitivo, vinha o vinho de mesa, vinha queijo, vinha goiabada, vinha essas coisas todas. Hoje, raramente alguém faz uma cesta dessas. Hoje, uma cesta dessas seria muito cara, né? Uma cesta dessas era capaz de dar quase R$1000. Se for pôr o vinho português, se for pôr... Olha, 1 quilo de bacalhau, nós temos bacalhau muito bonito. Chegou este ano um bacalhau fora de série. O grande está a 210, R$200, até 190. Tem outros de 180. E tem o bacalhau que todo mundo hoje está usando, que é o bacalhau em lascas. Sim. Esse bacalhau, ele vem em pedacinhos, vem em embalagens de 10 quilos ou então em embalagem de 1 quilo. Mas esse é de salgado ou é salgado? Com sal. Só que aquele bacalhau, o nosso é bacalhau mesmo. Sim, está a R$120 o quilo. Esse em lascas, ele é muito prático, porque ele é mais... Já bem prático para as cozinhas hoje que são mais modernas. Ele é muito... Não suja nada, porque a pessoa tira do saco, põe para dessalgar, e então ele fica... E o bacalhau é bom, porque há muito tipo de bacalhau, que esse é que é o principal. A pessoa tem que saber a diferença de um bacalhau que está num supermercado, numa rede de supermercado lá, aquela coisa triste, apática. Não, então, exatamente. Da largura de uma folha de papel um bacalhau de respeito, um lombo Tem um bacalhau. Ainda agora estava cortando, quando foi de manhã, ele tinha 7 centímetros de altura, ele tem 7 centímetros, é assim bem grande. Esse bacalhau é de qualidade, que é colocando na água, ele aumenta 30%. Comprovado lá por esse pessoal lá da Noruega, de Portugal, Sim. E eles foi quem mandaram a discriminação. O bacalhau aumenta desta marca, aumenta 30%. Porque o que acontece é que o bacalhau, ele é seco, ele é salgado e tira-se toda a umidade dele. Exatamente. Para que ele se conserve, né? Tira a umidade dele para ele se conservar e depois tem que o reidratar. Quando reidrata, ele aumenta bastante. Quando ele é de boa qualidade. Porque quando ele é de má qualidade, ele acaba ficando na água, ele acaba por se desfazer. E então é por isso que a pessoa tem que ter bastante conhecimento. Tem outro bacalhau que a gente põe no molho, ele aumenta, mas quando a senhora vai cortar, só pode cortar com a faca, porque ele não fica em lascas. Não? Não, ele fica duro, ele é um bacalhau duro, por mais... Mas esse não é o Porto Imperial, esse é aquele... Eles vêm com o Porto Imperial... Site, cação... o site ainda é outra qualidade. O site já é um que é com óleo, que é fino, que fica escuro. Tem o site, tem o lingo, o ling é um que a senhora cozinha e ele enrola todinho. Enrola! E depois, quando a senhora vai cortar, ele é duro. Você tem que cortar com a faca. Parece que está comendo uma borracha. Exatamente. E aí a gente sabe, quando a gente vai comer em algum lugar fora, a gente sabe muito bem que quando esse bacalhau enrolado... Ou quando aquele bacalhau que parece uma borracha que você mastiga e ele não vai... ele não desce, é isso. E gente, o bacalhau verdadeiro, ele se desfaz em lascas. Ele se desfaz em lascas. Ele tem uma trama que a fibra dele é uma fibra muito mais leve, muito mais suave. Esse bacalhau que você mastiga e ele não... Não, fica uma bola, meu Deus do céu, esse é horrível.
Isso é horrível, dá para a pessoa engasgar. Olha, sinceramente, quem entende de bacalhau é a Dona Branca. Não vamos gastar Não, eu não é dinheiro. que entendo, há muita gente que entende mais do Não, que mas eu. não vamos gastar dinheiro comprando bacalhau falso, pelo amor de Deus. Não, o Não, problema existem é que... vários lugares que vendem bacalhau de qualidade. Quer dizer, vários não, né? Alguns lugares. Alguns. E existem vários lugares que vendem esse bacalhau fake, que é o Ling, que É o Ling, é o site, é o Zarbo, e, é o cação. o O cação. cação é um que quando cozinha ele deita tanto óleo na panela que a senhora fica... Eu nunca peguei E aquele que nisso. fica roxo, Dona Branca. É aqueles que já são de marca mesmo, de ser roxos, que são esses árvores, essas coisas assim. Dona Branca, o que mais que a senhora tem de novidade para o Natal, fora Olha, o que eu esse bacalhau de excelente qualidade? Tenho azeite de várias qualidades, mas o melhor deles todos é um azeite de marca Bom Dia e Serrata. Olha! São dois, estes são em lata, é o azeite integral, ele tem cheiro, ele tem gosto e ele tem cor. E quando a senhora coloca nas batatas, ele é bem grossinho. Os que estão escritos extra virgem, é o azeite que foi filtrado. Então eles vão filtrando na primeira prensa, depois na segunda e terceira. Quando ele chegar a 0,5, esse bacalhau já não tem mais. Que à medida que ele vai sendo filtrado, ele vai perdendo o cheiro, o gosto, vai perdendo a cor. Dona Branca, infelizmente... Essa entrevista tem que acabar, mas nós vamos continuar conversando lá no mercado brevemente, que eu vou fazer minhas compras de Natal, como Pode ir, tranquilamente. Muito obrigada a vocês e espero e desejo a todos vocês um Feliz Natal e espero que vocês todos possam ter uma mesa muito farta no Natal. Se não for possível o bacalhau, mas que seja o seu pirarucu, que seja o seu frango, mas tenha uma mesa farta, um momento de confraternização com a família e os amigos. Um beijo para todos vocês e um Feliz Natal. Obrigada.